Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, abençoados com todas as sortes de bênção de nosso Senhor, pelo qual Ele já determinou e já está consumado. Meus amados, eu venho através desse vídeo e eu agradeço a vocês por tudo, né? Por quem gosta e por quem não gosta, não importa. O importante é que o Evangelho seja pregado e que você entenda o verdadeiro sentido do conjunto da obra do nosso Deus, que já foi consumada por Cristo na cruz. Meus amados, é preciso que se entenda que tudo que já foi consumado, que já foi feito e escrito, não vai mudar. Ninguém muda. Não tem oração, não tem jejum, não tem pregação, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem missionário, não tem embaixador de Cristo, não tem pregador, não tem nada que mude, porque já foi escrito. E é uma coisa que muitos religiosos não entendem de maneira nenhuma, principalmente a religião evangélica não quer entender isso. Por isso que vivem aí a guerrear, a lutar. Chamam de guerreiro, de saudade de Cristo, de não sei o quê. Diz que Deus está guerreando, que Deus é o Senhor da guerra. Meu amado, pelo amor de Cristo, entendam uma coisa. Prestem atenção, vocês que me assistem. Depois da morte de Cristo, preste atenção, deixa eu explicar aqui. Deus da guerra, Senhor dos exércitos, era dito antes, na lei de Moisés, na antiga aliança, porque era dente por dente, olho por olho. Era guerra mesmo. E Deus guerreava com seu povo contra os seus inimigos. Porque até então, ali não era a graça de Cristo ainda. O plano estava vindo, mas não estava feito ainda. Então, enquanto fosse lei, enquanto a lei de Moisés imperava, enquanto existia o templo em Jerusalém, enquanto a morte de Cristo não fosse executada, as guerras existiriam sim. O Senhor era o Senhor da guerra mesmo, ele guerreava com o seu povo. O povo judeu lutava assim, lutava pelas suas terras, pelos seus direitos, lutava para se manter vivo contra os seus inimigos. Entende? Então é preciso que se entenda isso. Mas infelizmente muitos não entendem. Meus amados, depois da morte de Cristo, foi que começou uma grande guerra entre os apóstolos para levar o evangelho a todos daquela região. Entenda isso. Os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, todos os outros que estavam pregando o evangelho, eles trabalharam para levar esse evangelho de Cristo até o ano 70, depois da morte de Cristo. Muitos não chegaram ao ano 70. Só João, que ficou retido, preso por Nero na ilha de Pátimo, foi que viu tudo e escreveu o Apocalipse. Muito bem. Mas os outros todos morreram. E a briga deles, a batalha deles, o trabalho deles era incentivar o povo a aceitar Jesus, a viver a fé em Cristo, o Filho do homem, aquele que tinha sido crucificado. Porque com a morte dele, ele estava pondo um fim a uma era antiga, a uma aliança antiga que Deus tinha feito com Abraão. Ele estava pondo fim à lei de Moisés. Ali estava dando início a uma nova aliança, um novo pacto, uma nova lei do Espírito de vida, que muitos não entendem. É preciso que se entenda isso. A antiga aliança, o antigo pacto, as antigas leis de Moisés acabaram com a morte de Cristo. Porém, não tinha sido concluída, completada, consumada ainda, porque tinha o templo em Jerusalém, porque ainda se sacrificavam animais por causa do templo, ainda davam dízimos, ainda faziam um monte de coisa, os pactos se cruzavam, não tinha nada acertado ainda. Mas Cristo deu início. O que acontece? Morreu os apóstolos, João ficou, escreveu o Apocalipse. Então, depois do ano 70 para cá, não tem mais luta, não tem mais guerra, não tem mais o que fazer para mudar. Não adianta orar, jejuar, fazer campanha, não adianta nada disso que a religião evangélica faz. Eu vou lhe explicar por quê. Porque você acha que Deus é injusto, Deus é mau, Deus ele faz acepção de pessoa? A Bíblia diz que não, e ele não faz mesmo não. O povo é que fica contrariado, sem entender, por causa das religiões que explicam o contrário.
Mas deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Presta atenção. Você acha que há injustiça da parte de Deus quando uma mãe ora por um filho, faz campanha, faz jejum, dá dinheiro, vai ao monte para que o filho seja curado, ou a filha, ou se liberte das drogas, da amante, ou seja lá o que for, sabe, do crime? Aí, muitas mulheres, mães, pais, fazem isso e recebem. E o filho é curado, o filho é liberto das drogas, sai da criminalidade, o marido sai da amante, o marido vai para a igreja com ela, fica tudo bonito. Mas já outras não. Outras viveram o tempo todo, a vida inteira fazendo isso e nunca viram o resultado do que faziam. Muitas faz campanha e é abençoada. Outras faz a mesma campanha e não é abençoada. Isso é injustiça da parte de Deus? Preste atenção. Deus é injusto, Deus é mau, Deus faz acepção de pessoa. Não, eu vou abençoar aquele porque aquele deu mais. Eu vou fazer por esse porque esse aqui tem mais fé. É assim? Não. Primeiro que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não é nossa. A fé é um dom de Deus. É Deus quem dá a fé. Não é você que adquire. Está lá em Efésios. Leia a carta de Paulo aos Efésios. Pode ler o capítulo 1, capítulo 2, leia e entenda. A fé é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É pela graça de Cristo, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você pode ver em Efésios capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 8, 9, 10 está lá escrito. Vem pela fé e é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você sabe disso. Muito bem. Então, por que Paulo falava isso? Por causa da graça de Cristo que tinha chegado. Mas ele tinha que falar para o povo que o povo não podia pecar, não podia errar, não podia se prostituir, não podia fazer isso, não podia aquilo, porque não agradava a Deus. Todo o mal que o ser humano praticava ali, ele tinha que orientar. Não continue fazendo, não faça isso não, porque você vai perder o reino. Então, ele tinha que fazer isso. Porque a obra não estava consumada. Ali, ainda estava havendo uma contrariação, uma retaliação. Então, os judeus, o judaísmo lutou contra isso, contra a graça de Cristo, porque os judeus nunca aceitaram a graça de Cristo. Cristo pôs fim à lei de Moisés, acabou com os mandamentos, eles não aceitaram, até hoje não aceitam. Eles não aceitam a graça de Cristo, eles não aceitam essa obra consumada. Jamais. Continuam lutando contra isso. Mas o povo evangélico que diz que vive na graça, infelizmente continua fazendo as obras da lei de Moisés, negando Cristo, negando as obras dele, negando a sua graça, pessoal. Pelo amor de Deus. Você está me entendendo? Então o que acontece? Há injustiça da parte de Deus quando uma mãe ora pelo seu marido ou pelo seu filho e eles não recebem nada. E aquela outra fez a mesma coisa e recebeu. É porque ela é mais bonita? A que recebeu fez mais? A que recebeu deu mais? Não. Não. Você veja que isso Paulo já dizia. Você sabe disso, que Paulo ele já falava a respeito disso. Entendeu? Ó, você veja aqui em Romanos capítulo 9. Ó, ele diz aqui, ó. Romanos capítulo 9, versículo 14. Ó, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ele faz uma pergunta para os romanos. Ele diz de maneira nenhuma. Porque Deus disse para Moisés: eu compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Olha, o próprio Deus falando. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Quer dizer, você tem que entender quem é Deus. Deus é tudo, meu amigo. Deus é tudo. Você está me entendendo? Deus não faz nada pela metade. Ele já completou, a obra está completa hoje. Nessa graça maravilhosa. Está tudo feito. Ninguém pode mudar. É por isso que você fica insatisfeito, infeliz. Quantas pessoas são curadas dentro da igreja católica, dentro da macumba, do espiritismo, de outras seitas, com a reza, com a promessa, não é verdade? Outras não são. Outras vão ser curadas onde? Lá dentro das igrejas evangélicas. Mas lá dentro das igrejas evangélicas tem milhares de pessoas doentes, perturbadas, maridos nas drogas, filhos nas drogas, filhos na prostituição, e as mães nunca conseguiram
vencer esse mal, com tanta oração, com tanto jejum, com tanta campanha. Por quê? Muitos lá fora nunca pisaram na igreja e se libertaram das drogas. Muitos lá fora nunca pisaram, nunca fizeram uma campanha, nunca deram uma oferta em igreja nenhuma e são abençoados. E muitos que estão lá dentro fazendo tudo, não tem nada. É porque Deus é injusto, como diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, 14? Não, Deus não é injusto. É porque, meu amado, a obra dele já foi feita. Já foi escrito assim. Ele já deixou escrito assim. Já está consumada. Entenda isso. Ele não volta atrás. Ele diz, eu farei toda a minha vontade. Eu farei. No último capítulo de Malaquias, lá no último versículo do capítulo de Malaquias, ele diz o quê? Para que o povo obedeça, antes que ele venha e fire a terra com maldição. Lá no último capítulo de Apocalipse, no último versículozinho do último capítulo, ele diz o quê? Que venha o Senhor. Que venha o Senhor com a sua glória, com sua graça maravilhosa para sempre. Amém. Ele está abençoando. É a graça de Cristo já. Ali já é a graça, é diferente de Malaquias que falou em maldição. Mas no Apocalipse ele fala em graça e bênção. Por quê? Porque já está consumada a obra. Acabou. Cristo fez tudo. O problema é que muitos evangélicos não crêem. E fica lutando. Lutando contra o quê? Contra um diabo que não existe. Lutando contra um Satanás que não existe. Lutando para não ir para o inferno de fogo que os evangélicos criaram, que não existe. O inferno que existe foi o que Deus criou, que é a sepultura, o cemitério, onde todo mundo vai. Então você luta contra algo que não existe. Você fica negando Jesus, que já consumou a obra, chamando Jesus de mentiroso. Ser inimigo da cruz de Cristo. Ninguém pode mudar, meu amado. Não tem oração, não tem jejum, não tem... Você sabe disso. Ele fala aqui, ó. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Assim, pois, não depende. Versículo 16 do capítulo 9 de Romanos. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre mais, mas de quem Deus quiser abençoar. Entendeu agora? Como não depende de quem faz muito? Não, porque tem quem dá muito recebe muito. Quanto mais você der, mais você recebe. Isso é coisa de cão guloso. Isso é religião. Você não tem entendimento, não tem conhecimento e segue a homens pastores. Não faça isso. Examine, procure, leia. Seja iluminado pela graça de Cristo. Aqui não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Porque a Escritura diz, no 17, a Faraó, para isto mesmo te levantei. O Deus diz, eu levantei Faraó daqui. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você bate palma para Faraó? Não, né? Você apoia Faraó? Não, você apoia Moisés. Mas foi Deus que levantou Faraó para mostrar o poder dele em cima de Faraó. Olha só como Deus é. Ele é assim. E ninguém muda. Ele é tudo. Ele é tudo. Ninguém muda. A graça de Cristo é completa. Não importa se veio bem ou se veio mal, porque já está feito. Quem pode mudar? Para que entrar em contradição? Me diga. Para que entrar em contradição? Aqui você leu comigo. Aqui você leu comigo. Porque Deus diz que ele tem poder para tudo, e tem mesmo. Como o apóstolo Paulo compara aqui o oleiro, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra, e outro para desonra? E que direis de Deus? Querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Suportou, não suportou? Suportou. Quando foi no ano 70, com a consumação do século, com o juízo final, o último juízo, ele acabou com tudo. Pronto, acabou. Agora é só a graça. E eu vou lhe dizer uma coisa, não adianta esperar, nem acreditar que vai vir mais alguma coisa, porque não vai vir nada. Porque tudo já foi consumado. Tudo. É a escatologia consumada, plena, de Cristo ressuscitado no mundo. Não tem igreja, não tem religião evangélica, não tem bispo, não tem pastor, não tem pregador, não tem ninguém que mude o que já está feito. Tudo foi criado por ele.
tudo, tudo. Deus é tudo. Ele diz aqui, Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é tudo. Se ele é tudo, então me entenda agora. Ele é soberano ou não é? Os males, as desgraças, as bênçãos, a vida boa, o que tiver no mundo é de quem? Me responda agora. Não, mas porque Paulo fala que o mal vem do homem, o ser humano, é claro que vem do homem, que Deus permite, que Deus criou, porque diz que ele criou tudo. Ele diz que eu sou o primeiro e o último. Não há outro fora de mim. Não adianta contrariar, meu amado. Paulo tinha que falar aquilo por causa da situação. A situação deles ali era chegar na grande tribulação com o máximo de cristãos abençoados e aceitando a Cristo como Senhor. Não é como hoje, que não tem que correr atrás, que não tem que buscar, porque você não vai aceitar, não vai acontecer nada. Ai, porque fulano fez uma campanha e foi abençoado. Foi por causa da campanha, foi porque... Não, porque Deus já tinha determinado. Porque se não fosse, aquela outra pessoa que fez a mesma campanha, que deu o mesmo tudo, que fez o mesmo jejum e não conseguiu nada. Por quê? Ah, desculpa dos pastores do sistema, é que ela não fez com fé, é que ela não deu tudo, é porque não era ainda a hora dela, vai chegar a hora dela. Quer dizer, inventam desculpa para tudo, para tomar o seu dinheiro, mas não entendem que estamos vivendo uma obra consumada. É o conjunto da obra do Altíssimo, que já foi feita. Ele já escreveu assim, já está determinado. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Tudo isso aqui já foi feito antes de nós existir. Na época dos apóstolos não tinha Brasil, não tinha América, não tinha Argentina, não tinha nada, só eles lá. Você não acha que uma mensagem de Paulo falando, essa mensagem é para o Brasil, essa mensagem é para a Argentina, é para os Estados Unidos? Não, não tem. Tudo que ele fala é para aquela região, é para aquele povo, não tem nada para nós. Nós lemos isso aqui, damos glória a Deus e entendemos que vivemos hoje a graça de Cristo. Que as cartas de Paulo servem para nós hoje como um exemplo, como um ensino, para que vivamos essa fé nesse evangelho maravilhoso. E não para que praticamos. Não, como é que eu posso praticar o que Paulo fala aqui, se aqui era no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás? Entendeu? Paulo tinha que falar aquilo, meu irmão. Tinha que falar, tinha que mostrar. Ali havia muita imoralidade, muita imundícia, principalmente entre os romanos e os gregos. Eram as raças mais imunda e imoral que existia naquela época. Muita prostituição, muito adultério, muitos assassinatos. Entende? Mataram os apóstolos. Depois que mataram os apóstolos, depois do ano 70, continuaram matando, e crucificando, e jogando na arena, e queimando vivo, e decapitando, até no século IV, em 325, Constantino ter essa ideia de criar essa religião que tem dominado o mundo. Mas trazendo a mentira e o engano também, como os evangélicos vêm trazendo. Não dando o louvor que é devido ao Senhor Jesus. Não dando ouvidos, não conhecendo a graça, desprezando a graça de Cristo. Infelizmente. Então o que eu tenho para dizer para vocês é isso, que nada vai mudar. Nada. No versículo 21, o último versículo da Bíblia, diz assim, ó, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça. Ele não diz a lei, ele não diz o judaísmo, ele não diz a religião, ele diz a graça. É o que vivemos hoje. E o povo não aceita. Então, meu amado, eu estou querendo explicar isso. Não adianta ficar inventando. Não tem ideia de pastor, não tem ideia de ninguém que mude. Aí porque a pessoa pregou uma coisa errada, mas não aceita. E fica aí se justificando, encontrando álibi, fazendo vídeo. Deus é mau? O mal vem de Deus ou vem do homem? E fica aquela briga, aquela confusão, aquela besteira. Meu amado, pelo amor de Deus, bote o barco para frente. Pare de ser besta. Pare de ficar tentando encontrar justificação para manter a sua glória, o seu poder.
Você não vai perder não, você vai continuar porque é assim que Deus quer. Se Ele não quiser, você perde tudo, é hoje e pronto. Mas já está escrito. Você não vai mudar com suas ideias. Você pode ter milhões de seguidores, mas o que vai mudar? Alguém pode mudar alguma coisa hoje? Antigamente podia. Antigamente, na antiga aliança, na época dos apóstolos, aí sim, eles lutavam para mudar o sentido da coisa por causa da graça de Cristo. A luta ali era real, para se manter vivo, para se livrar dos inimigos, para viver na graça de Cristo por causa da lei de Moisés. Mas hoje, que não tem mais lei de Moisés, não tem mais templo, acabou tudo, só a graça de Cristo, você vai lutar pelo quê? Hoje o que você tem que fazer é trabalhar, né? Trabalhar, procurar a viver uma vida correta, certa, longe de vícios, longe da imundícia do mundo. Você tem que procurar viver bem, ser inteligente, obedecer ao Evangelho de Cristo e ter uma vida saudável. Longe de fofoca, de mentira, de engano, de bebedice, de drogas. Amando seus filhos, sua esposa, sendo fiel, trabalhando, ganhando seu dinheiro e glorificando a Cristo e agradecendo a Ele todos os dias pelo melhor que você tem que Ele te deu. Porque se você estando bem ou mal, já está tudo escrito. Quer melhorar de vida? Procura uma coisa melhor. É isso, mas já está tudo escrito. Não adianta estar dentro de uma religião evangélica, fazendo campanha, fazendo jejum, fazendo oração. Quantas mães não oraram para que Deus curasse seu filho e ele morreu doente? Quantas mães não oraram, não fizeram jejum para livrar o filho das drogas, da prostituição, o marido da amante, nunca mudaram. E outras fizeram oração e jejum e conseguiram. É Deus injusto? A Bíblia diz que não. Ele diz aqui, você leu comigo em Romanos, capítulo 9. Ele faz o que ele quiser. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Foi ele que nos amou primeiro. Não foi nós que amamos, nós nem existíamos. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, existia Brasil? Existia América? Não. Só tinha aquela região lá, só tinha aquele local habitado, aquela parte entre Árabe e Ásia. Ali. Aquela região habitada ali. Você tem que entender isso. Não tinha Europa, não tinha América. Nós recebemos algo, meus amados, que nós nem merecíamos, que nós nem sabíamos que ia ter. E temos aqui hoje recebendo. Tá vendo? Quem foi que deu a ele primeiro para que ele pudesse me retribuir? Ninguém, cara. O que é que você tem que estar cobrando? Eu tenho que cobrar. Cobrar o que de Deus se você já recebeu tudo de graça pelo sacrifício de Cristo? O povo não entende isso. E fica aí a dar tudo que tem para os pastores. Eu digo para você, tudo que você dá dentro de uma igreja evangélica não é para Deus. Pelo amor de Deus, entenda. Nada que você dá lá é a obra de Deus, foi o que Cristo fez. A obra já foi feita. A obra já foi consumada. Fazer a obra de Deus hoje é você crer. Crer em Jesus. Isso é fazer a obra de Deus. É você crer. Entendeu? Não é você dizer que eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer a minha parte, porque você chama Cristo de inútil. Os evangélicos chamam Jesus de inútil. Você tem que fazer a sua parte, para Deus fazer. Não, ninguém tem que fazer nada, tudo já foi feito, já foi consumado. Porque senão você não está fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Quem é que faz a obra de Deus hoje? Me diga. Se a obra de Deus já foi feita. Se Cristo falou para os judeus que fazer a obra de Deus era crer nele. Você quer ver só? João capítulo 6, livro histórico de Jesus de Nazaré, no seu tempo em carne. João capítulo 6, versículo 29, ó. Versículo 29, ele diz assim, ó. E disseram-lhe, pois, o que é que nós temos que fazer para executarmos a obra de Deus? Como é que se faz a obra de Deus? Os judeus perguntaram para Jesus. Veja o que ele respondeu. Olha só. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Que você dê o dízimo, que você jejue, que você vá para o monte, que você faça oração direto, oração em monte, que você se batize nas águas, que você ganhe alma, que você entregue jornal. É essa a obra de Deus? Não, senhor. Leia comigo.
E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Isso é fazer a obra de Deus. Tá vendo como você é enganado e você não entende? Aí você fica fazendo isso aí, dizendo que é a obra de Deus, chamando Jesus de mentiroso. Infelizmente. Então, meu amado, ó, acabou. Não adianta fazer vídeo. Deus é mau. Deus é não sei o quê. É de Deus o mal. É de Deus. Meu filho, não invente isso. Pare de contrariar. Pare de ser besta. Você tá querendo se justificar, querendo se achar o bonitão, o bichão, contrariando o povo. Vai em frente. Prega o evangelho, prega a graça de Cristo. Eu debati contra isso porque realmente isso não faz sentido. Tudo é de Deus. Ou não é? Ou existe outro? Outro criou. A Bíblia diz que não, ele é o único criador. Se ele é o único criador, então, tanto o bem como o mal são de quem? Responda para mim. Deus é injusto por causa disso? Paulo diz que não. Paulo tinha que pregar para o povo que não podia fazer aquilo que não era de Deus. Tinha que pregar. Tinha que pregar que o povo não podia se prostituir, não podia adulterar, não podia matar, não podia roubar, não podia fazer isso, porque isso era contra Deus. Deus não se agrada daquilo. É a ira. E hoje, Deus se agrada? É da vontade dele? Também não. Nunca foi. Mas quem foi que criou? Foi o homem? Foi o diabo? A Bíblia diz que foi Deus. Tanto o bem como o mal, foi Deus que criou. Ele só não faz é gostar. Ele só não faz é apoiar, mas ele criou. Não tem como negar. É como o homem que cria o automóvel, que cria o avião, que cria uma arma, a pistola, a metralhadora. Por acaso, quem cria aquelas armas sai matando todo mundo? Não. Alguém, por acaso, quem criou o automóvel, criou na intenção daquele automóvel criar um acidente, causar um acidente e matar mulheres, família, como tem matado muitos? Não. O avião foi criado para explodir no ar, para cair e matar mais de 200 pessoas? Também não. Quem criou o avião criou para o bem. Criou para que as pessoas se deslocassem mais rápido. Quem criou o automóvel para ajudar as pessoas. Mas o que tem acontecido? Muitos acidentes com automóveis e com aviões. Nem por isso quem criou essas coisas criou para o mal. Assim é Deus. É o que Deus disse para o povo dele em Deuteronômio. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Você escolhe. Acabou. É tudo determinado por ele. Tudo é dele. Pare de ser besta, meu amado. Você que é pregador, você que é embaixador, você que é pastor. Fica tentando inventar as coisas, botando culpa nisso, botando culpa naquilo. Ninguém bota culpa em nada. Ninguém atribui a nada as outras coisas. Agora, é responsabilidade minha e sua, do ser humano, que fazemos Você colhe o que planta, acabou. Acabou, não tem como fugir. Porque Deus já determinou assim. Desde o princípio de tudo. Deus já determinou assim. Se você não concorda, você está dizendo que Deus não é soberano e que ele não criou tudo. Você está dizendo que Deus é dividido. Quando você diz aí que o mal não vem de Deus, que Deus não é mal, que Deus não é isso, você está dizendo que existe dois deuses. E está dizendo que Deus não é o único, que ele não é o alfa e o ômega, como dizem em Apocalipse. Que ele está dando um lugarzinho para outro? Não, ele é único. Ele é soberano, sim. E soberano é aquilo que não tem falhas e nem erros. É completo. Tá bom? Eu agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.